Olá! Hoje nós iremos falar sobre um dos lugares mais misteriosos e secretos da Rússia. Um local que está sendo construído e mantido há várias décadas e que até hoje esconde seu verdadeiro propósito e significado. O complexo subterrâneo localizado no Monte Yamantal. Muitos dizem que ele pode abrigar uma mina usada para coletar pedras preciosas, metais valiosos ou substratos radioativos, como o urânio. Outros acreditam se tratar de uma estação militar estratégica, um conjunto de bunkers especialmente construído para abrigar a elite russa no caso de uma guerra nuclear, ou mesmo uma espécie de Área 51 russa, usada para lidar com possíveis fenômenos extraterrestres e realizar pesquisas com engenharia reversa, entre outras tecnologias provenientes de outros planetas. Bom, a partir de agora, nós iremos investigar a fundo este caso, contando para você tudo o que sabemos sobre essa região, sobre sua história e o que provavelmente está sendo guardado em segredo por lá, longe dos olhos de civis e militares do mundo inteiro. O Monte Yamantal, localizado ao oeste da Rússia e faz parte da Cordilheira dos Urais, um complexo de montanhas que tem cerca de 3.500 quilômetros de extensão e é uma das maiores marcas geográficas que dividem os territórios da Europa e da Ásia. Entre todos os picos desta serrania, o Yamantal é, sem sombra de dúvidas, um dos que mais se destaca. E isso é verdade, antes mesmo dos russos se aventurarem por lá. Yamantal, no dialeto Bashkir, falado pelos povos túrquicos típicos da região, significa montanha do mal ou montanha perversa. Esta etnia está presente naquele território há bastante tempo e é provável que esta denominação tenha origem nas lendas ou nas tentativas de explicar os fenômenos naturais que são comuns por lá. Por exemplo, dizem que existem donzelas vivendo no topo da montanha que atraem e levam embora os aventureiros que passam por lá. Quase como as sereias, não é? Que fazem no mar. Então, no entanto, algumas versões contam que o responsável pelos desaparecimentos é o Shogun, uma espécie de personificação das forças malignas. Dizem que ele foi o primeiro a encontrar uma caverna do Yamantal, que leva diretamente ao submundo, tornando-se seu mestre. Seu papel agora seria levar mais pessoas para lá, reabastecendo seu reino constantemente. No entanto, por mais que esta seja uma importante expressão cultural do povo local, o mais provável é que estes desaparecimentos sejam provocados pela alta incidência de ursos na região, pela topografia acidentada e pantanosa, propícia para causar acidentes entre os mais inexperientes, ou por conta do clima severo, conhecido pelo mau tempo regular, que inclui a presença de neve e neblina na maior parte das estações. Diante de todas essas dificuldades, o que os russos foram fazer lá, hein? Será, hein? Com certeza eles estavam buscando um local inóspito, pouco ou praticamente não habitado e que fosse de difícil acesso. Mas a grande questão é, para quê? Quais eram seus objetivos? O que eles estavam buscando ali? A movimentação no local começou no governo de Leonid Brezhnev, em meados dos anos 1960. Não é segredo para ninguém que as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia já existiam há várias décadas, desde que o país, agora comandado por Vladimir Putin, era oficialmente conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
ou apenas União Soviética para os íntimos. O conflito velado entre as duas maiores potências econômicas e militares da época ficou conhecido como a Guerra Fria, pois, como sabemos, nunca houve um embate direto entre os dois países. E ainda bem, não? Caso contrário, é possível que nós não estivéssemos aqui agora para contar essa história. O fato é que os Estados Unidos e a União Soviética tornaram-se aliados durante a Segunda Guerra Mundial para somar forças e vencer as ofensivas do Eixo, grupo formado principalmente pela Itália, Japão e, claro, Alemanha. Contudo, depois do fim do conflito, começaram várias disputas menores, inicialmente pela divisão dos espólios de guerra. Mas depois ficou claro o que realmente estava em jogo: a oposição entre dois grandes blocos políticos ideológicos que dividiam o mundo ao meio. De um lado, os capitalistas, representados pelos Estados Unidos. Do outro, os socialistas, sendo a União Soviética seu principal expoente. Contudo, a briga não era apenas para definir qual era o melhor sistema político ou o modo de produção mais viável. Como estas duas potências se destacaram ao final da guerra, a disputa procurava determinar quem teria supremacia mundial em áreas como tecnologia, ciências, medicina, economia e, obviamente, quem teria o maior poder bélico, principalmente em relação ao arsenal nuclear. Isto se tornou especialmente relevante, sobretudo depois do lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, que marcaram o final do conflito. Por terem sido os agentes destes ataques, é provável que os Estados Unidos tenham saído na frente nesta disputa. Mas isso não durou muito tempo. Ao longo da década de 1950, a União Soviética procurou se armar o máximo possível e este conflito chegou ao seu auge em 1962, no episódio histórico que ficou conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba. A ilha, que fica localizada na região do Caribe, estrategicamente posicionada próxima aos Estados Unidos, havia passado por uma revolução nacionalista no final da década de 1950, que alinhou seus ideais àqueles propagados pela União Soviética. Como eles viam no país norte-americano um inimigo em comum, fizeram um acordo para que seu território fosse usado pelos soviéticos para a implantação de novas bases militares. Em 1962, alguns aviões estadunidenses observaram as novas construções e iniciaram uma série de investigações. Através de operações guiadas pelos serviços de inteligência, foi constatado que se tratava de uma base capaz de lançar mísseis nucleares. Não importava se era uma tentativa de fazer um ataque surpresa ou uma estratégia de defesa que estava sendo montada. O fato é que este incidente elevou e muito as tensões e quase fez com que o conflito velado fosse às vias de fato, instaurando uma possível terceira guerra mundial. Agora, com armas nucleares à disposição. A ONU interveio imediatamente, tentando mediar o conflito entre as grandes potências. Os Estados Unidos posicionaram navios próximos a Cuba e revistaram todas as embarcações que se aproximavam da ilha. A União Soviética achou isso um absurdo e dizia que isso feria a soberania cubana. O clima estava tenso e isso perdurou por alguns anos. Foi exatamente neste contexto que os soviéticos começaram as movimentações no Monte Yamantal. Como comentamos anteriormente, este é um dos picos mais difíceis de acessar no complexo dos Montes Urais, além de ser um dos mais altos, com cerca de 1.640 metros de altitude. Isso fez com que a iniciativa causasse estranhamento logo de cara, primeiro entre os povos da região e dos soviéticos que viviam por lá, mas não estavam inseridos no projeto.
Muitos chegaram a enviar cartas para o governo da União Soviética pedindo respostas sobre o que estava acontecendo. Mas é claro que não foram respondidos. Inicialmente, foram construídos 2 assentamentos, Boloretsky 15 e Boloretsky 16, erguidos para receber e abrigar os trabalhadores que não eram poucos. Estima-se que quase 50 mil homens estiveram envolvidos no início da construção do complexo. Eles passaram a maior parte do tempo escavando rotas para dentro da montanha e construindo um sistema ferroviário para facilitar o transporte de carga e de pessoas. Por volta de 1979, estas guarnições foram unificadas em um só lugar, maior e melhor estabelecido, conhecido como Mizgoyer, ou Formações Territoriais Administrativas Fechadas, em russo. Ou seja, aquele empreendimento misterioso acaba de se tornar oficialmente uma cidade fechada, uma instalação altamente restrita, em que pouquíssimas pessoas, exceto aqueles envolvidos em sua construção, tinham acesso. Essas cidades fechadas não eram comuns na época. Na verdade, várias delas foram construídas por toda a União Soviética, sendo usadas para conduzir pesquisas secretas, realizar testes em novos equipamentos, para desenvolver técnicas relacionadas à engenharia nuclear e às viagens espaciais, outro ponto de disputa no conflito estabelecido contra os Estados Unidos. As atividades desenvolvidas nestes lugares eram tão sigilosas que nem mesmo as famílias dos trabalhadores tinham permissão para sair dali, para que não houvesse risco de que nenhuma informação importante fosse vazada. E assim aconteceu com o complexo construído no Monte Yamantal. Ao longo dos anos, os trabalhadores continuaram as escavações, perfurando toneladas de granito e quartzo em direção ao centro da montanha. O projeto permanecia oculto, sobretudo para a grande mídia internacional, mas estava cada vez mais difícil mantê-lo, principalmente durante os anos 1980, quando a União Soviética começou a ter dificuldades para enfrentar suas crises internas. O que mais chamava a atenção era que, geralmente, os projetos experimentais, as pesquisas, independentemente da área, ou mesmo as grandes estratégias de defesa, como a construção de bunkers, costumam ser as primeiras coisas a perder o financiamento governamental em épocas de crise. Geralmente, nestes momentos, os recursos são direcionados à saúde, alimentação, educação, ao pagamento de salários, etc., focando na subsistência da população e nos investimentos que poderiam alavancar a economia novamente, aquecendo o mercado interno, diminuindo inflação e juros. Enfim, no entanto, as obras no Monte Yamantal não cessavam. Pelo contrário, pareciam aumentar. No início da década de 1990, a população na cidade secreta já contava com 73 mil trabalhadores. Em 1991, a União Soviética deixou de existir oficialmente, mas o projeto permaneceu sob os cuidados da Rússia, principal expoente da Liga dos Países Soviéticos. Tudo isso era muito estranho e contrário a tudo que se sabia sobre estratégias militares até então. O fim da União Soviética foi também a conclusão do conflito velado da Guerra Fria, ou, pelo menos, deveria ter sido. Naquela época, os dois países começaram a estreitar a relação, buscando se conhecer melhor, aumentando a transparência e criando medidas que visavam o estabelecimento da paz. Os norte-americanos deram acesso aos seus complexos militares às autoridades russas. Estes, por outro lado, disseram estar sob a posse de várias ogivas nucleares soviéticas que precisavam ser desativadas, mas que naquele momento não tinham recursos para isso.
Os Estados Unidos ofereceram ajuda financeira, afinal, seria vantajoso para eles que aquelas armas fossem desativadas. O acordo dizia que o potencial nuclear soviético deveria ser neutralizado para o bem de todos e que a Rússia deveria manter investimentos militares suficientes apenas para se defender. Caso contrário, suas novas aplicações seriam interpretadas como táticas ofensivas. Tudo parecia de acordo. Mas e as construções do Monte Yamantau? Essas contradições foram apontadas por uma matéria publicada em 1996 pelo The New York Times, um dos meios de comunicação mais influentes do mundo, especialmente naquela época. Eles indagaram qual era o sentido de investir tanto dinheiro no desarmamento russo e se eles estavam usando seus fundos para manter a misteriosa construção subterrânea nos Montes Urais. Isto foi um choque para a população, principalmente porque era a primeira vez que o assunto era abordado na grande mídia. Muito provavelmente, o jornal construiu seu artigo a partir de fontes locais, incluindo jornalistas investigativos que se aventuraram por lá ou foram abastecidos por informantes do próprio Serviço de Inteligência estadunidense. Mas em nenhum dos casos foi possível afirmar com certeza o que acontecia por lá. A partir disso, começaram a surgir várias teorias e possíveis explicações que tentam dar conta do que era ou é feito no interior do Monte Yamantau. Vamos conhecer algumas hipóteses. A primeira delas parte de um homem, o general chamado Tsirkunov, que disse ser o diretor do projeto em 1992. Segundo ele, as construções faziam parte de um empreendimento comercial e que ele seria dono de uma empresa especializada em mineração e tratamento de minérios nos Montes Urais. Isso faz sentido, já que aquela região é rica em ferro, cobre e outros metais, além de explicar por que a base manteve seu funcionamento durante o período de recessão econômica. Mas por que ele teria guardado o segredo durante tanto tempo? Por que não falou quando os acordos de transparência estavam sendo estabelecidos com os Estados Unidos? Isso gerou muitas dúvidas, até que alguns anos mais tarde ele mudou sua versão e disse que seria um depósito subterrâneo para alimentos e roupas militares. Contudo, parece trabalhoso demais. Construir um complexo durante mais de 3 décadas e envolver mais de 70 mil trabalhadores apenas para guardar roupas e alimentos? Principalmente levando em conta a região inóspita e a construção localizada no interior de uma montanha. Depois disso, alguns veículos de comunicação russos começaram a especular que se tratava, assim, de uma frente de mineração, mas que buscava substratos radioativos, como o urânio, ao invés de cobre, ferro e outros metais. Isso gerou revolta na população que morava nos arredores, pois não seria a primeira vez que os russos mineravam e armazenavam material radioativo dessa forma, o que, inclusive, havia gerado acidentes em outras regiões. Antes que isso pudesse gerar uma polêmica ainda maior, outro suposto oficial russo, conhecido apenas como Shakirov, se pronunciou dizendo que o complexo construído nos Montes Urais tinha a função de servir como bunker para as autoridades soviéticas. O local teria sido escolhido por estar distante de outros centros importantes, o que diminuiria o risco de um possível ataque nuclear, e por sua segurança, já que estava inserido no âmago de uma montanha e poderia resistir a qualquer ataque proveniente do arsenal norte-americano. Isso também fazia sentido, mas levantava muito mais dúvidas do que respostas. Seria pouco prático construir um sistema de bunkers em um local de tão difícil acesso, pois só havia 2 formas de chegar lá por terra,
que seriam facilmente interceptadas pelo inimigo. E não há uma maneira prática de chegar com aviões ou helicópteros. Por mais que a montanha ofereça uma proteção extra, qualquer ataque poderia bloquear os dutos de ventilação e comunicação, tornando impossível sobreviver por muito tempo nas instalações. E o tamanho da construção não condiz com o que se espera de um bunker. São mais de 1.000 quilômetros quadrados, basicamente uma pequena cidade. Depois disso, as especulações não pararam mais. Alguns dizem ser um cofre gigante que armazena os tesouros nacionais da Rússia. Outros falam que é uma versão soviética da Área 51, onde são guardados vestígios de seres e tecnologias de outros planetas, e que poderia se tratar de uma instalação projetada para criar e testar armas químicas, biológicas e nucleares, o que seria mais plausível, mas não tem nenhum respaldo empírico. Aos poucos, o assunto foi caindo no esquecimento e o que os russos faziam ou fazem ali deixou de ser noticiado. Muitos acreditam que o projeto foi desativado, mas outros estão certos que suas operações estão apenas no começo. Só nos resta aguardar para que as novas tecnologias de imagens por satélites e de scanners subterrâneos nos conduzam à verdade. Eu fico por aqui, mas vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!